chorus, trêmulo, phaser, delay e reverb. No vídeo de hoje você vai aprender como domar esses efeitos que super combinam com solos e riffs potentes. Vou te ensinar de uma forma muito prática que você pode adaptar em qualquer setup que você tenha aí na sua casa, seja ele pedal ou pedaleiras. Você vai aprender esses timbres do zero, afinal esse é o nome do nosso quadro aqui no canal da Boss, Timbre do Zero. Nesse quadro eu já treinei a sua percepção para você reconhecer diferentes timbres de guitarras e efeitos. Falamos da melhor escolha de setup de acordo com as suas necessidades, como montar um timbre clean, como montar um timbre drive para base solo poderoso em linha, com setup que nem tem pulse response. E hoje nós vamos colorir esses timbres de guitarra usando modulações, delay e ambiência. Lembrando que você pode assistir todas as aulas anteriores gratuitas aqui no canal da Boss. É só você se inscrever e procurar a playlist Timbre do Zero. Então no final dessa aula você corre no link para maratonar. Bom, quando falamos de modulações, na maioria das vezes vamos estar regulando sempre os mesmos knobs, que são os rate, depth e level. Saca só! Não se assuste nesse primeiro momento, ó. Eu só tô abrindo a minha pedaleira aqui de uma forma que fique mais fácil de você visualizar o que eu vou estar te falando. Mas saca só, nesse primeiro momento vamos focar nas modulações. Se eu abro o chorus aqui, ó, os primeiros knobs que eu tenho é o rate, o depth e o effect level. Esses mesmos knobs eu tenho aqui no trêmulo, ó. E o mesmo eu tenho aqui no phaser. Em algumas modulações também vão aparecer o pré-delay, que é algo que aparece aqui no meu chorus, ó. E o que são essas três funções? Bom, normalmente o rate a gente acaba escolhendo a nossa velocidade da modulação. No depth seria a nossa intensidade. E no effect level seria o nosso volume de efeito. Em alguns pedais, em algumas pedaleiras, ainda você pode encontrar mais algumas funções, como corte de frequências, que é o que aparece aqui, por exemplo, high cut, são corte de frequências mais agudas, e low cut, que são cortes de frequências mais graves, e o pré-delay, que seria praticamente o atraso para esse efeito começar. Mas fica tranquilo que já já eu vou mostrar como cada um atua aqui na prática. Nesse primeiro momento, ó, vamos reconhecer as diferentes texturas de modulações. Começando com o chorus. Saca só! Chorus combina bastante com riff como esses, dedilhados e base também. Praticamente nos anos 80, todo mundo queria colocar chorus em tudo, até mesmo combinando com drive na hora de um solo. Você deve lembrar da música Exagerado do Cazuza, né? Aquela base tem um chorus. Combina também com Legião, né? Quem nunca tocou esse riff, hein? Alguma coisa assim. Bom, a gente configura o chorus escolhendo a velocidade dele aqui no nosso rate. Saca só o que acontece. Se eu aumentar o meu rate, ó. Ó. Tá fazendo mais rápido. Se deixar mais rápido ainda, ó. Tá bem rápido, ó. E assim, se eu diminuir a minha velocidade da modulação, vai ser um pouco mais sutil, ó. Mais devagar, ó. Eu gosto de deixar entre 40 e 50, ou sei lá, em um pedalzinho eu deixo praticamente um pouquinho abaixo, ou ele fletado mesmo. Aqui no nosso depth a gente controla a nossa intensidade dessa velocidade que a gente programou. Saca só, se eu aumentasse bastante o depth, eu ia sentir essa troca da modulação na velocidade que eu já configurei, ó. Se a gente abaixar, fica muito mais sutil, ó, muito mais agradável, eu acho, também. Tudo isso vai variar de acordo com a intensidade que a gente tá buscando, se a gente quer um chorus mais desafinado ou um chorus mais sutil. No effect level, a gente acaba controlando o volume do nosso efeito. Se eu tiver ele zerado, o som da minha guitarra vai estar aqui presente, ó. Esse é o som da minha guitarra. Agora, o volume do effect, do chorus, vai estar sendo regulado aqui. Se você quer um chorus mais sutil, você deixa ele mais baixinho. Se você quer um solo mais intenso, mais presente, você aumenta o seu effect level. Outra função que às vezes pode aparecer é esse pré-delay, que seria praticamente o atraso para esse efeito começar a atuar. Se eu deixar ele zerado, meu efeito já vai estar rolando desde a primeira nota que eu faço aqui, ó.
Agora, se eu colocar um atraso, ó, ele demora uns segundinhos, uns milissegundos pra começar. Você vai perceber se eu fizer algo mais swingado, eu acho. Ó. Deixa eu cortar o meu reverb pra ficar um pouco mais presente. Tá rolando um atraso, né, ó. Agora, se eu deixar sem... Então seria praticamente esse atraso para o efeito começar a atuar. Em alguns pedais e pedaleiras você pode ter contato com o tone ou EQ. Aqui no caso desse Super Chorus, eu tenho um EQ que se eu abaixar eu vou estar colocando mais grave e se eu aumentar eu vou estar colocando mais agudo. Em alguns vai estar o nome tone que praticamente vai atuar da mesma forma e em pedaleiras um pouco mais avançadas a gente consegue fazer esses cortes de frequências um pouco mais precisa. Por exemplo, aqui eu deixei flat para ficar um pouco mais próximo do que vocês podem ter aí na sua casa. Então eu posso fazer um corte de frequência mais específica aqui no grave. Eu posso cortar o que tiver até 80 Hz para baixo, para eu ter um som menos grave. E eu posso fazer a mesma coisa aqui no meu agudo. Cortar tudo a partir de 2.5 ou 6K. Enfim, eu posso fazer algo um pouco mais cirúrgico aqui na minha equalização. Antes da gente continuar avançando nesses conteúdos incríveis, eu queria aproveitar e convidar vocês a se matricular no meu curso de timbres. É um curso super acessível que você terá acesso vitalício a mais de 100 aulas. E lá nesse curso, eu abordo os assuntos desde o zero até os conteúdos mais avançados, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você ter timbres que te inspiram aí na sua casa, nos seus ensaios e nas apresentações. Então, se você quiser dar um passo a mais e continuar evoluindo aqui comigo, eu deixei o cupom exclusivo para vocês aqui na descrição. É só você clicar no link de lá ou apontar o celular pro QR Code, mas pega o cupom para você ter mais descontos. Mas bora lá! Outra modulação muito massa da gente usar é o trêmulo. Cara, eu gosto muito desse efeito. E saca só, deixa eu desligar meu chorus, liguei meu trêmulo aqui, ó. Ele treme, né? Acho que ele é bem direto com o que ele faz. Olha aqui novamente, a gente acaba lidando com as mesmas funções. Eu tenho o rate, que vai ser a velocidade dessa minha modulação aqui, o depth, que seria a nossa intensidade, e o effect level. E aqui eu tenho algumas mais funções de escolher a waveform, mas a grande maioria das vezes você vai lidar com essas três funções. Então saca só a velocidade do trêmulo, ó. Se eu abaixar... Vou aumentar minha intensidade para ficar mais presente para vocês, ó. Tá. Se eu aumentar... Tá mais rápido. Ó. E novamente, como eu expliquei pra vocês, aqui no depth a gente escolhe a intensidade, né, desse trêmulo. Se eu deixar mais baixo, vai ficar bem sutil, ó. Deixa eu ligar um drive pra ficar um pouquinho mais maneiro no nosso som, ó. Mas, ó... Agora, se quer algo mais presente... Ó. E a nossa velocidade, a gente acaba escolhendo de acordo com o tempo, né, da nossa música. A gente tem duas maneiras de timbrar. Ou a gente escolhe aqui no nosso rate, ou a gente pode fazer uma configuração estilo BPM Tap, onde eu escolho uma configuração rítmica, uma figura rítmica aqui, ó. E depois eu seleciono o BPM da música aqui, pisando em um CTL. Mas já já eu entro em detalhes sobre isso. Bom, o trêmulo combina com muitos riffs, né, clássicos. Tipo, algo super simples fica muito mais colorido com esse efeito. Combina pra fazer bases e dedilhados também, ó. Você viu que rolou um branco aqui na hora de fazer essa musiquinha, né? Mas rolou. Outra modulação que eu gosto de usar é o phase. Ele traz uma textura muito legal, como se fosse um filtro na nossa guitarra. Saca só. Praticamente ela aplica um filtro, né? E eu acho que combina demais pra fazer um riffzinho mais swingado, né? Mas funciona também pra solos, cara. Tem uma música do Falcão, lá do Rapa, que tem a mistura do phase com a distorção, né? Que fica...
gente acaba lidando com os mesmos knobs, ó. O rate define a nossa velocidade, ó. O nosso depth é a nossa intensidade. Ou vai ficar algo mais sutil. E o effect level, o nosso volume. Se eu abaixar, vai ficar mais sutil. Se eu aumentar, mais presente. Bom, agora que a gente falou de modulações, a gente precisa falar da ambiência, que é o que está presente já o tempo inteiro aqui enquanto eu estou fazendo essas demonstrações, que é o nosso reverb. O reverb, ele é responsável por praticamente criar o nosso som, transformar esse som em mais real. A gente acaba simulando um ambiente. A gente pode simular que a gente está tocando dentro de um quarto, ou dentro de um estádio, uma igreja, algo que tem esse hall, né? Algo que tem esse espaço maior. E isso transforma o nosso som em um som muito mais real. Por exemplo, eu estou tocando aqui em linha. Se eu desligo o meu reverb, ó, fica muito seco, ó. Agora ligando. Muito melhor, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente na hora de configurar esse reverb. Normalmente, quando a gente vai configurar um reverb, a gente acaba lidando com 5 knobs. O type, que seria a escolha do nosso tipo de reverb, ou seja, eu quero um hall, eu quero um room, um quarto menor, ou eu quero um plate, que tem esses reflexos mais agudos, eu quero um spring, que é um reverb de mola. Enfim, a gente acaba escolhendo a nossa categoria, nosso tipo de reverb. Depois a gente acaba controlando o nosso time, que seria a duração dessa sala que a gente está criando. Por exemplo, essa aqui tem uma duração de 3,5 segundos, ó. E ela some. Agora, se eu deixasse mais curto, ó. E se eu aumentar mais, deixando 8 segundos, saca só como vai ficar muito maior a minha duração. Tá lá, eu posso ir no banheiro, voltar que o reverb vai estar rolando ainda. Eu gosto de deixar entre 1.5 e 3.5 segundos. Tudo vai variar de acordo com o que eu tô tocando. Se eu tô tocando algo mais lento ou se eu tô tocando algo mais ritmo. No nosso tone, a gente acaba configurando a nossa equalização do nosso reverb. Quanto mais eu aciono os tones, mais essas frequências agudas vão estar presentes, ó. Deixa eu aumentar um pouco o level, peraí. E se eu corto esse tone, meu reverb vai ficar mais grave. Ó. Muito massa, né? Na grande maioria das vezes eu deixo fletado e se algo estiver me incomodando, eu faço esses ajustes. Em alguns pedais você vai encontrar a densidade que acaba deixando o nosso reverb mais intenso, ó. Mas pra ficar mais fácil, eu vou deixar fletado aqui pra vocês e vou controlar essa intensidade aqui no meu effect level, que seria o nosso volume do nosso efeito. Se eu quero um reverb mais sutil, eu abaixo. Se eu quero algo mais presente mesmo, eu aumento. E esses fatores são que você precisa tomar muito cuidado de acordo com o que você tá tocando. Por exemplo, para dedilhados mais lentos, super funciona esse reverb mais longo, ó. Combinado com uma modulação aqui, ó, vai ficar melhor ainda, ó. Só que se eu for tocar algo mais percussivo, esse reverb vai acabar com o meu som, ó. Saca só. Nossa, pra quê? Não tem a menor necessidade, né? Então, quando eu tô tocando algo mais percussivo, eu abaixo bastante meu effect level. Se eu quero que traz essa sala para o meu som não ficar tão seco. Posso aumentar um pouquinho? Vai variar de acordo com o seu setup, tá? Aqui na minha GT1000 eu coloco 28, 26... E eu já escuto ele bem presente. E a gente pode controlar os segundos também, ó. Se eu deixar aqui mais ou menos, ó, 1.5 segundos, pra mim fica mais agradável e mais sutil ainda. E novamente, vocês podem perceber que aqui na minha pedaleira eu acabo tendo mais opções que são mais avançadas. Se eu quero fazer um corte de frequências, que nem eu falei pra vocês, se eu quero adicionar um atraso aqui, que seria meu pré-delay, e eu tenho até um pouco de modulação aqui, combinando com o meu reverb. Mas isso são recursos mais avançados pra futuramente. E por último, pra gente finalizar, vamos falar do nosso delay, que combina muito com os riffs, combina muito para os solos. E o delay, a gente tem uma configuração bem parecida com o reverb. Quer dizer, em alguns knobs, por exemplo, a gente tem o nosso time, que vai ser praticamente a velocidade, né, da nossa repetição. Então, quanto mais curto, mais rápido. Quanto maior,
maior vai ser o espaço, o intervalo dessas repetições, certo? No feedback a gente acaba regulando quantas vezes vão ouvir essas repetições, ó. Então se eu deixar no 12, ó, tá tendo umas 3, 4 repetições. Se eu aumentar bastante, vai ficar repetindo até amanhã. Se eu não tô tocando no YouTube, normalmente eu deixo 3, 4 repetições no máximo. Porque quando é YouTube, aí você pode aumentar bastante o feedback. E no nosso Effect Level, a gente acaba escolhendo o volume dessa repetição, ó. Quanto mais eu aumento, vai ficar mais alto. Quanto mais eu diminuo, mais baixo. E, novamente, esses 3 fatores aqui são essenciais para que a gente não embole na hora do nosso solo. Antes de te explicar sobre BPM Tap, saca só como o delay pode ser um complemento para o nosso solo. Né? Ele brinca um pouco de perguntas e respostas com o meu solo. Eu coloco ele com um intervalo um pouco maior ali no nosso time e ele funciona para esse solo que é um pouco mais melódico. Se fosse um solo mais rápido, precisaria fazer um outro tipo de configuração. E é isso que eu quero te ensinar. Aqui no BPM Tap é como se eu tivesse um delay universal para todos os meus solos, sempre no tempo correto. Essa é uma função um pouco mais avançada que tem em algumas pedaleiras, né? Eu acabo configurando o meu BPM Tap aqui no meu CTL, para quando eu for pisar no meu CTL, você já deve ter visto o guitarrista pisando assim no palco, eu vou estar falando, determinando qual que é o BPM da música que eu tô tocando. Se o baterista tocar algo mais rápido ali na hora do show, eu piso exatamente no ritmo que a gente tá fazendo ali ao vivo. E para configurar o time, para se encaixar nesse BPM Tap, normalmente aparece nas últimas funções aqui, ó, do meu time e do delay, ó. Aqui no meu sisteminha ele aparece diferente da minha pedaleira. Na minha pedaleira eu acabo configurando, escolhendo uma figura rítmica. Se eu quero que seja a colcheia do BPM que eu tô tocando, ou se eu quero que seja a semínima ou a mínima. Aqui você vai vendo como configuração de 1/4, 1/8, por exemplo. A semínima é 1/4, né? Que é um tempo de 4. Se fosse aqui colocar uma colcheia, ele representa como se fosse 1/8. Saca só isso na prática, ó. Se eu falar que eu tô tocando uma música, sei lá, uma música, a Belief, né? Eu gosto de tocar bastante essa música, do John Mayer, que é mais ou menos aqui, né? Tá. E eu configurar aqui pra tocar numa semínima, saca só. Tô tocando no tempo que eu falei. Agora se fosse fazer uma música do Joe Satriani, 1, 2, 3, 1, 2, tá. Ou seja, quando eu timbro com o meu BPM Tap, ele vai estar sempre cravado na música que eu tô puxando. Ou seja, eu vou estar sempre dentro do ritmo. E praticamente em todos os solos, assim, que eu gosto de usar, eu uso esse recurso. A não ser que eu quero fazer alguma coisa que é muito mais específica, que precisa de uma figura diferente, né? De uma repetição diferente, tipo, pra tocar YouTube, ou pra alguma coisa de um worship, que eu coloco uma colcheia pontuada e tudo mais. Mas pra solo, pra dedilhados, colocar no tempo de uma semínima e pisar esse BPM Tap funciona demais. E se você não tem esse recurso, você pode timbrar novamente aqui calculando, né, a velocidade da música, a repetição de acordo com a velocidade da música que você quer. Quero tá. Um pouquinho mais rápido, ó. A gente tem que vir na unha. Tá. Ah, é. E aí você configura manualmente pra cada música. E aí, curtiu a aula de hoje? Cara, eu adoro falar sobre esses efeitos porque eles colorem ainda mais os nossos riffs, os nossos solos, né? Tenho certeza que depois dessa aula você vai se sentir inspirado pra fazer esses novos timbres no seu setup. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal da Boss e lembrando que tem uma playlist cheia de aulas aqui gratuitas do meu quadro Timbre do Zero. Até a próxima!